9h10. Esta é a VMM, Vozes do Médio Mearim, jornalismo, ética para a inclusão social. Nós estamos desde o dia 20 de dezembro e até o dia 10 nesta série de convidados especiais. Entrevistados especiais é o nome da série do programa que nós queremos apresentar como algo novo dentro da comunicação. E hoje, ao meu lado aqui, o querido Joaquim Catanhede, um colega da mesma área da comunicação, jornalista, tem um trabalho que, quando eu cheguei aqui, me chamou a atenção. Joaquim, seja bem-vindo, a casa é sua. E a minha primeira pergunta seria assim: Joaquim, você é de onde? Como é que você viu que tinha tendência para o jornalismo? Tudo bem? Primeiramente, eu queria, sua audiência, muito obrigado por estarem aqui, enfim, gratidão pelo espaço, e eu fico muito feliz, antes de qualquer coisa que eu possa dizer, feliz por esse novo momento, esse novo espaço na comunicação pedreirense. É importante demais, inclusive que você do outro lado valorize. Eu costumo dizer, Temístocles, quanto mais comunicação, melhor. Não se pode falar em democracia sem liberdade de expressão e sem liberdade do jornalismo exercer o seu trabalho. Eu fico feliz que você esteja aqui entre a gente, nivelando por cima o nosso jornalismo local. Só que pertinho da Travessa José de Freitas, no bairro do Engenho Pedreiras, cresci ali, brincando de bola. Na época a gente não tinha tanta essa questão da comunicação, do celular, era uma coisa mais... Era muito chique ainda na época. E eu cresci ali, mas já gostava muito de rádio. A rádio foi o primeiro grande contato com a comunicação foi o rádio. Os comunicadores locais sempre me influenciaram. O gosto pela música ali, década de 80, 90 também, era uma coisa muito forte. E eu cresci ali. Cheguei em algum momento da minha vida, ali acho que por volta de 10 anos, a apresentar um programa de rádio na antiga... 10 anos? 10 anos. Apresentava um programa de rádio na antiga Rádio Alternativa. Depois, apresentei um outro programa na Rádio Comunidade. E aí parei, né? Foi quando eu comecei, então, a escrever. Tinha um blog chamado Geopedreiras. E eu andava pela cidade. Eu, caramba, eu preciso escrever sobre isso. Comecei a escrever. Mas só que eu sentia necessidade. Não, eu não quero só escrever. Agora eu quero também mostrar. Foi quando eu também me agulhei num outro universo da comunicação, além da escrita, que foi a fotografia. E da fotografia avancei para o audiovisual. E a gente está aí até hoje, né? Então, mas a formação em si, em jornalismo, ela só veio em 2019, né? Passei como quase todo jovem em Pedreiras, né? Para certas áreas, a gente tem que experimentar aquele êxodo, né? Ir para uma capital, no meu caso, os locais. Em Teresina, e ali eu me formei em jornalismo na Universidade Estadual do Piauí, no ensino público, da qual eu passei a valorizar ainda mais. Que bom. Então vamos lá. Ontem foi o dia da prova de Munique, e eu estava fazendo entrevista e me lembrei, rapaz, como é que pode eu me esquecer do fotógrafo? E veio imediatamente a sua figura. Eu tenho acompanhado as publicações e eu vejo que você faz uma poesia com as fotos. Eu gosto. Eu vejo isso, eu sempre também houve uma época que eu escrevia e também fotografava. Com fotos que também foram apreciadas pela imprensa na época que eu escrevia para o Meio Norte. Eu tinha uma coluna do Meio Norte, que era chamada de Atlântica. Atlântica, porque eu morava em Parnaíba e escrevia todo sábado e domingo. E a gente tem uma escrita nessa conjuntura. Hoje eu mudei, mas era mais ou menos como a sua. Eu enxergava uma coisa, eu já me deparava e colocava o plano da visão poética. Que já vinha ali, né? Aí depois com a fotografia. Então, vamos falar de fotografia. A sua paixão pela fotografia veio pelo quê? Por quê? Eu penso, né, quando eu falo em fotografia, Temístocles, eu acho que eu toco muito numa parte muito afetiva da minha vida, que é meu pai. Meu pai ainda vivo, graças a Deus, bem. E na infância a gente gostava de perambular aqui pela cidade, e geralmente em áreas mais verdes, enfim, de mata. E sempre tinha uma câmera fotográfica, ainda aquela analógica, né? Dando centro aqui a minha. Ainda era aquela analógica do filme, né? Que tinha um limite de poses ali, enfim. E eu penso que veio daí, né? Esse gosto pela fotografia. E como eu te disse, eu de repente andava pela cidade, escrevia, mas eu sentia a necessidade, com a compactazinha, né? A necessidade de mostrar. Eu ia lá, eu fui aprimorando, fui buscando referências, vendo no mundo quem é que estava se destacando no campo da fotografia, imitando. Eu acho que essa imitação ela é importante.
e a partir da imitação você vai criando uma característica sua, você vai imprimindo a sua personalidade, mas ter referência é fundamental. Ter referência na escrita é fundamental, né? Acho que a gente não... Eu gosto muito daquela história, né? Acho que nada se cria, tudo se copia, mas aí, nesse copiar, a gente vai imprimindo a nossa maneira de ser, né? Então, a fotografia veio daí. Aí, o contato com o jornalismo, ele me direcionou exatamente isso, né? Inicialmente, eu fazia ensaios, gestantes, casamento, festa, mas à medida que eu fui me encontrando na fotografia, no fotojornalismo. Foi ali que eu percebi que, não, esse é o meu ninho aqui, vai ser mas você tem uma coisa que diferencia. Por exemplo, ontem você fez uma foto sobre a morte do boi, ok? Estrela do Norte. Estrela do Norte. Estrela do Norte saiu, fez a parte dele e morreu. Morreu, né? E também eu fiquei lendo isso ontem à noite, viu? E antes de ontem, eu estava olhando para me preparar, eu disse, eu tenho que chamar o Joaquim aqui. Você fez uma matéria que eu me emocionei, que é sua mãe, na porta de casa, me parece. Exatamente. Olhando para a chuva, né? Exato. Aquilo representa o quê? A vida do maranhense, o sonho de ver a chuva, a dificuldade, a expectativa da fartura. Também, mas naquele caso ali, tem uma coisa muito curiosa em particular com relação à minha mãe, que até eu acabei escrevendo no texto. Minha mãe tem uma lida, minha mãe é uma lida assim, é uma mulher brasileira, daquelas que realmente acorda às 6 horas e só vai parar de dar lida meia-noite. Ela é enfermeira, trabalha em Lima Campos, mas aí tem a lida também de casa, tem a lida com a minha avó, que já está até um tanto acamada e precisa desse cuidado. Então, o que eu achei interessante é porque dificilmente, se você for lá em casa agora, você não vai encontrar minha mãe. Para achar minha mãe em casa é muito difícil. Você retratou isso. E aí, eu achei interessante porque começou a chover e aquela chuva fez com que minha mãe ficasse em casa. E foi o momento em que o Boa Estrela do Norte, né, ali toda a caravana do Boa Estrela do Norte, os foliões, chegaram lá. E pelo contato que eu já tenho com o Boi, né, de estar ali toda hora cobrindo, eles pararam lá e o Boi visitou minha casa. E para a gente foi uma alegria imensa. Minha mãe, que é amante da cultura, ficou assim em êxtase. E para mim foi muito simbólico, né? Encontrar ela em casa é raro, e o Boi conseguiu. Eu fiquei olhando... Dona Iris. Veja como a temática foi muito forte. Você envolveu ela no seu mundo, no seu universo, e a grandeza da cultura maranhense, né? Foi, como se diz, um choque. Ela não esperava, a natureza guardou ela em casa. Fica aí. Vocês não se veem praticamente, né? Quando um chega, o outro não está, e só vê à noite. Exato. Então, eu fiquei olhando assim, rapaz, a natureza e a grandeza da fotografia como poética, como arte, pode transmitir muita coisa, Joaquim. Você já foi premiado, né? Já participou de festivais. Me fala um pouco desse teu trabalho, o reconhecimento. Como é que foi isso? Aconteceu quando? Eu fui recentemente não, em 2018 eu fui passei uns dias em Ouro Preto, e ali eu tive contato com algumas questões, né, relacionadas às religiões de matriz africana. E essa viagem, esse contato lá em Ouro Preto, ele me deu um start assim, poxa, isso também tem na sua forma, na sua peculiaridade, mas isso também está presente no Maranhão. O Nordeste, eu gosto muito de dizer, o Nordeste também é terecô. É Lampião, é o cangaço, aquela questão toda que a gente costuma relacionar, mas também é terecô, é Umbanda, são as religiões de matriz africana. E quando eu voltei de Ouro Preto, eu disse, cara, eu vou emergir nesse mundo, vou aprender com essas pessoas, eu vou aprender com essas comunidades, com esses terreiros. Comecei a fazer ali meus trabalhos, em especial na comunidade Morada Nova, Pai Zé William, que toda vez que estou lá, ele me acolhe demais, acolhe meu trabalho, entende meu trabalho, a gente dialoga sobre ele, não é uma coisa que eu vou lá explorar a comunidade e nunca mais dar satisfação, não é assim. E aí, vez ou outra, eu gosto muito de olhar edital na internet, o que está rolando de concurso de fotografia, de premiação de fotografia, para submeter meus trabalhos até com forma de reconhecimento a essas comunidades. E em uma dessas ocasiões, eu vi lá um edital do prêmio Mário Cravo Neto, que no mundo da fotografia brasileira é um cara muito referenciado. E eu vou submeter aqui esse conjunto de fotografias de um terreiro de Umbanda, né, que é o Santa Bárbara, lá em Morada Nova, Lima Campos. Submeti e eu acabei ficando entre os 10, foi a primeira vez, e eu acabei ficando entre os 10 finalistas a nível de Brasil. Então, para mim, não fui o vencedor do prêmio, mas para mim, na primeira vez, já está entre os 10. Uma galera, e é uma galera nacional, uma galera que está fazendo um trabalho incrível a nível de Brasil. Então, assim, vez ou outra, né, também já conquistei outros prêmios, que era uma temática, era Quintais do Brasil, e eu submeti uma foto do meu avô, uma viagem que a gente fez para o Ceará, ele alimentando as galinhas,
achei bonito, fotografei e submeti, acabei sendo o vencedor ali naquela ocasião. Então é isso, acho que a fotografia, ela não tem que ter aquele esforço demasiado. A fotografia é um momento, você só tem que estar preparado para captar. Ok, Joaquim, eu entrei nessa temática aí, nessa discussão desta forma, porque eu acho não, tenho certeza absoluta que o jornalismo aqui também em Pedreiras, ele é presente, ele é passado e ele é futuro. Então, está na hora da gente organizar duas coisas. Eu soube que, no passado, houve uma instituição, uma associação de jornalistas e comunicadores da imprensa, uma coisa assim. Eu trouxe você aqui porque eu sou o novo daqui no momento, estou aqui há 1 ano e pouco. Você representa essa visão nova do jornalismo cultural, do jornalismo que impactua através do conhecimento, força você a conhecer, respeitar a sua, como é que se diz, a sua área, a sua cidade, seu povo. A diversidade, né? As adversidades, a diversidade também, né? Tudo isso está nesse contexto. Então, eu penso que está na hora da gente se organizar, rebuscar essa instituição, saber quem foi que criou, se existe, ou o Coutinho, me parece. Quem foi, né? Quem criou esse trabalho, o Corinto Neto e outros que, até eles que já não estão mais aqui, o Chico. Vamos buscar para a gente criar duas coisas. Reestabelecer a vida da pessoa física, aliás, da pessoa jurídica dessa instituição, e criar um prêmio de jornalismo aqui dentro de Pedreiras, convidando cidades circunvizinhas. O que você acha da ideia? Primeiro, o que eu já vejo de interessante nela, Temístocles, é porque é o seguinte, a gente ainda vive muito, e eu falo também do jornalismo local, é uma autocrítica que eu também me faço, tá, gente? Eu não me isento da crítica. Às vezes a gente é muito lobo solitário. Eu vou por aqui, cada um... Não, eu acho que quando a gente precisa também se unir enquanto classe. Eu penso que esse prêmio inclusive, pode ser um pontapé para isso. A gente ainda vive muito aqui, localmente falando, muito essa cultura, se eu tenho um furo, eu vou guardar aqui para mim, porque o outro não pode saber, para um concorrente. Eu acho isso muito pequeno, acho que não cabe mais isso no jornalismo, acho que foi-se esse tempo, sabe? Eu acho que, eu acredito muito na questão do cooperativismo. Poxa, se eu tenho um material aqui, eu estou escrevendo esse material, será que o Temístocles pode repercutir? Ele vai dar a ênfase dele, a forma dele, mas dando ali o devido crédito. Então, eu penso assim, eu acho que a colaboração, eu, quando tenho um material que algum parceiro me entre em contato e Joaquim, tu pode ceder? Meu amigo, é nosso. Porque a colaboração, né? Acho que ninguém está competindo. E eu penso que essa premiação é também um reconhecimento, né? A imprensa local, ela tem, assim, uma importância enorme. E eu acho que a gente vai fortalecer, né? E vamos dizer assim, no bolso do projeto, na estrutura do projeto, queremos descobrir novos talentos. Sabe, tem aparecido algumas pessoas que vêm, a gente faz o teste e elas somem. Desaparece assim do nada. Que... Assim como aparece, desaparece. Eu não sei qual é o disco voador que traz e que leva, mas é preciso esse reconhecimento e também a possibilidade de surgirem novas faces, certo? Para a gente construir. Então, acho que o projeto tem pegada? Não, e conte com a gente, né? À medida em que for avançando, as ideias forem surgindo, a gente está aqui para somar. Tem muita gente boa, né, fazendo comunicação, desde os veteranos, a galera que está chegando agora. Né? Eu preciso aqui fazer, inclusive, menção. A minha parceira de trabalho, a Maíla Frazão, assim, é de uma competência, de uma dignidade, é de um talento. Né? Então, para mim, ela representa muito essa nova face, né, da comunicação pedreirense, que precisa se inovar, que não pode estar só olhando o passado, tem que olhar o futuro e ver as novas linguagens. Eu acho que o grande ponto marcado pela VMM é olhar o futuro. Entendeu? Olha, não é só mais a televisão. A televisão ainda continua sendo um vetor importante de comunicação, não há o que se duvidar. Mas o YouTube também agora vem assumindo isso, gente. Não tem como fugir mais. Não foi a TV que revelou o Casimiro, foi o YouTube. E quem conhece sabe que o Casimiro é um exemplo aqui de fenômeno. Então, a gente não pode mais fechar os olhos. Então, eu me lembro que quando falei para o Branquinho, esse projeto nós tentamos começar aqui com a antiga TV Atenas, né? E, infelizmente não foi possível concluir, mas agora há. E é essa visão de futuro, até eu estava brincando com ele, mostrando a estrutura do nosso estúdio, né? Eu falando com o Joaquim, isso é a cabine de um Concorde. Você pode olhar que ele parece um avião, uma nave. E é aqui que nós queremos, aqui vai embora. Quem vier para cá vai ser abençoado primeiro por Deus, para expor o seu talento,
tem vaga, tem espaço para todo mundo aqui crescer, certo? Aqui se vier mais 50 jornalistas aqui de dentro e de fora, e ainda sobra matéria, é o que eu digo todo dia. Às vezes a gente está falando aqui, os nossos profissionais, qual é a pauta, qual é a pauta? Meu irmão, o que não falta aqui é pauta. Aqui tem excesso de pauta. Aqui tem não vou citar o nome, mas vamos dar exemplificar. Tem o seu José, que criou os filhos a vida inteira, hoje estão formados vendendo macaxeira, vendendo abobrinha. E ele conseguiu fazer sua família a mesma coisa que o mais economicamente falando, homem forte da cidade pode fazer. Então, essa é a diferença do trabalho que a gente quer prestar para a comunidade. Então, para fechar esse bloco, podemos, já falei para o Branquinho, Consórcio Kaczynski vai fazer a premiação e nós vamos buscar atenção. Nós vamos precisar do município, nós vamos precisar das assessorias de imprensa para divulgação, nós vamos precisar de apoio dos prefeitos, nós vamos precisar principalmente da iniciativa privada, a quem eu sempre busco nos meus projetos. Eu procuro diferir nesse contexto. Acho que o município vai ter despesa demais, mas não custa também dar uma ajuda para a gente, não. E nós podemos contar com o Pedreirense? Oxe, com certeza. A gente está lá para... Quando a gente pensa no Pedreirense, exatamente para somar com outras ideias, né? E essa troca acho que é importante, então estamos à disposição para trazer somas e levar adiante essa ideia, porque realmente acho que está mais que na hora, né? A gente primeiro reconhecer e, acima de tudo, fomentar novos talentos. Porque realmente a gente está fraco desse estímulo, gente. Né? Assim, a gente está porque é uma profissão, mas não existe, de fato, um estímulo para quem gosta de escrever, para quem tem uma boa redação, uma ótima redação, uma ótima fotografia, uma ótima captura de imagens. A gente precisa, gente. A gente está falando, na verdade, o que o Temístico está falando é do futuro do jornalismo local, de qualquer coisa. Esse é o nível de importância. É isso, e principalmente, então, gente, vamos começar. A minha ideia é que seja em julho, certo? É um período em que está ainda em evidência o boi, as festas juninas, São João, né? E aí a gente pode, quem sabe, fazer a premiação lá no anfiteatro, certo? Local aqui não falta. Local não vai faltar. Ou no parque João do Vale. Que precisa, inclusive, também, eu acho que uma das ideias nossa é que possamos fazer surgir um documentário, certo? Uma proposta de um tema para que nós possamos fazer uma redação e premiá-la sobre o papel do Parque João do Vale. Ele precisa ser mais reconhecidamente trabalhado pela população. Eu fiz uma pesquisa empírica, mais das 100 pessoas que eu entrevistei, 65 não conhecem o parque. Nunca levou um filho para o parque. Só veio falar. Sabe o que eles acham que é o parque aqui? O anfiteatro. O pessoal acha que o parque é o anfiteatro. Por causa do padre José Geraldo, que é o danadão da comunicação. Não, com todo José Geraldo é um ser humano iluminado. Mas nós vamos no break comercial, nós vamos falar do padre José Geraldo, nós vamos falar do mercado do pato ali, como é o nome? Do mercado que tem... Como é o nome, meu Deus? Mata-pato, não. Pela Pato. Vamos falar de tantas coisas que você fala, mas não sabe do que é. Até a nossa volta. Oração do Horto dos Milagres. Meu Jesus, meu Senhor, em Ti depositei minha confiança. O Senhor sabe de tudo. Pai e Senhor do Universo, Tu és o Rei dos Reis, que faz o paralítico andar, ao morto reviver, ao leproso sarar. Senhor, eu preciso de um milagre que só vós pode consagrar em minha vida. Eu vos peço agora, escutai meu humilde pedido. Faça com que eu consiga alcançar esta graça e com muita gratidão e alegria, desde agora e para sempre, aqui no Horto dos Milagres ou onde eu estiver, em nome
da minha família. Eu te agradeço, meu Senhor. Amém. Para você que sonha em viver aquela vida de campo com toda tranquilidade e paz, queremos dizer para vocês que o Chacreamento Santa Isabel tem ótimos hectares para você. Você vai encontrar lotes maravilhosos com aquele tamanho que você sempre procurou e sonhou. Temos lotes com 3 hectares, assim como esse, que possui 3 açudes. Então você, que sonha em possuir aquela chácara tão sonhada, vem pra cá porque nós estamos nos nossos últimos lotes. Chacreamento Santa Isabel, realizando seu sonho de vida no campo. Oi, meus amores, diretamente do estúdio da TV VMM, para dar um recadinho todo especial para vocês do consórcio Casisc. Gente, está chegando 2024 e eu tenho certeza que vocês já têm planos e sonhos para realizar. E o consórcio Casisc chegou em Pedreiras para isso, para ajudar e facilitar vocês a realizar seus sonhos. Para vocês que têm vontade de comprar seu carro, sua moto, sua casa própria, seu terreno, e para vocês, mulheres que têm vontade e desejo de realizar sua cirurgia plástica, o consórcio Casisc, parcelamos de 24 até 200 vezes. Venha fazer uma visita e venha para o consórcio Casisc. Olá, tudo bem? Eu tenho uma ótima notícia para você. Consórcio Casisc. O Brasil inteiro atua com esse trabalho do consórcio Casisc. E se você é gerente de equipes, é gerente de vendas, nós estamos dando-lhes uma oportunidade de trabalho, um ótimo salário e ainda apoio logístico. Ligue ou mande um WhatsApp para o número que você está vendo aqui e venha trabalhar conosco. Uma excelente oportunidade de trabalho. Consórcio Casisc, realizando o sonho de muita gente.
Nós somos a VMM, Vozes do Médium Migarim, FM e TV Online. Comunicação, ética e responsabilidade social. Nosso compromisso é com a verdade, desenvolvimento e inclusão social. Visite o nosso site www.vnm.tv.br e tenha o mundo da comunicação e inteligência artificial em suas mãos. Nós acreditamos em você. Continue ligado. Nove horas 36 minutos em Pedreiras, no Maranhão. Nós estamos hoje entrevistando Joaquim Catanhede. Estamos falando para todo o Brasil e o mundo. Joaquim, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Essa entrevista ela tem uma fundamentação, ela tem um cunho comercial, ela tem um cunho de um projeto social e, sobretudo, de lhe conhecer mais ainda próximo. A gente já tem uma amizade que foi formada com a naturalidade dos profissionais, né? Nós tivemos um dia desse lá no Bar do Índio. Quero mandar um alô pro Bar do Índio. Alô, Índio. Bons encontros, né? Índio, estou passando aí para pegar o troco. Sabe para que é isso, né? Segundo Joaquim Filho foi que me ensinou isso. Alô, Joaquim Filho, tudo bem? Joaquim Filho disse que quando a gente ia assim, passar para pegar o troco, é para pagar a conta, que deixou pendurada. Ele disse que lá no Índio ele tem um martelo e um prego, ele bota lá na parede, lá e deixa aí. Um abraço. O Bar do Índio ali é um local muito emblemático, né, na cultura pedreirense. E oxalá, que bom, né, ter encontrado por lá. Tinha que ser lá. Tinha que ser a bênção por lá. Mas vamos falar sobre o Pedreirense. Por que surgiu o Pedreirense? É um jornal eletrônico, mas ele tem uma fundamentação pela didática dele. Eu acho que ele deveria, pelo menos 6 meses, ter um impresso dele. É um sonho. Eu acho que, eu particularmente, como um jornalista assim, que tem inclusive pés ali no passado, eu acho que um jornal impresso ele tem um certo encanto, aquele cheirinho, né, de papel, ele tem esse encanto. Mas o jornal Pedreirense, ele nasce ali no contexto da pandemia. Eu, recém-formado, tive que voltar, não dava para continuar em Teresina, custo de vida, volta para casa, ver o que vai fazer da vida então em casa. Voltei. E aí um amigo de Brasília, um amigo de ensino médio, Irisvaldo Moraes, publicitário, ele entrou em contato com Joaquim. Eu tive acesso a uma pesquisa aqui, o Atlas da Notícia, e mostrou que Pedreiras está inserida dentro de um deserto de notícias. Bora lá, vamos construir um portal, seja lá o que for. Simbora, Irisvaldo. E aí a gente juntou também, juntamente com o Vini Júnior, e depois Maíla Frazão, que também estava se formando em Caxias. Ela se formou ali no contexto também da pandemia. E a gente fez esse aglomerado de pessoas, e a gente começou a pensamos a marca, qual seria o nome, algo que pegasse. E a gente, então, daí surgiu, então, nessa ideia de fazer o Jornal Pedreirense, sempre com aquela máxima, Temístocles, do jornalismo independente, né? A gente tem batalhado nisso até hoje. É o caminho mais difícil. Exato, também. É o caminho mais longo, não é um caminho, não é um percurso dos mais fáceis, né? Principalmente do ponto de vista de rentabilidade, mas a gente ainda assim persiste nesse caminho, que é o caminho do jornalismo independente. Se a gente tem aquela preocupação, eu vou escrever um texto aqui, será que A ou B vai gostar? E graças a Deus a gente não existe isso. A nossa preocupação é o leitor, que pode não gostar, é natural, e pode gostar, tão natural quanto, né? Então, o jornalismo do Pedreirense, a gente nasce exatamente nisso. Não tem uma linha específica, não? Não, em tese, a gente, hoje o nosso foco muito, a gente traz muito essa questão da política do ponto de vista de estar ali, não vou nem dizer batendo, mas estar em cima ali dos atos administrativos, né, ver as questões de checar ali o diário oficial. A gente gosta muito do jornalismo investigativo, de ver documento, de analisar isso aqui, A, B, e pegar diversas histórias e diversas fontes. Mas a nossa linha principal é exatamente essa, né? É de estar aqui investigando os atos de quem está no poder. Né? Trazer para a luz quem está no poder, os atos de quem está no poder, independentemente de quem esteja ali ocupando a cadeira. Joaquim, 2005, me parece, ou foi 2009, o presidente Lula ele possibilitou, através de uma lei, que pessoas da comunicação, quando eu digo homens, eu estou inserindo mulheres também, são seres. Já começou aí, né, a mudar, porque é homem ou mulher, mulher. Homens e mulheres a conseguir a sua outorga
jornalista através do exercício do mérito, que foi uma lei onde muitas pessoas... Isso foi, na sua visão, positivo ou isso tem um viés pejorativo? Eu não vou dizer que seja um viés pejorativo. Agora, eu particularmente defendo... Estudo? Eu defendo de muito diploma. A gente tem tido, inclusive, instituições voltadas para o jornalismo que têm batido nessa tecla, né, de retomar essa discussão. E eu defendo porque, hoje em dia, a gente tem visto, né, o quanto, né, a comunicação exercida de forma irresponsável ela tem sido danosa para a sociedade. Isso não significa dizer que o cara que está diplomado ele também não vai ser responsável, de repente, no exercício da sua profissão. Agora, eu parto do pressuposto seguinte, Temístocles. Se o cara que lida ali com a vida, propriamente dito médico, ele precisa daquele processo de capacitação, aquele processo de passar pela universidade, eu não considero menor o exercício da comunicação, o exercício do jornalismo. Eu não acho que, para mim ser comunicador, eu precise passar pela universidade. Eu não preciso. Agora, para mim ser jornalista, de fato, eu defendo a questão do exercício do diploma, até por uma questão a minha percepção aqui, gente, eu sou corporativista desse ponto de vista. Não dá para ser empírico, não, né? Não dá. Eu defendo a questão de você lá se profissionalizar, entender o que é um lead, né, qual a importância de um lead, qual a importância de ouvir uma fonte, de checar 2, 3 vezes. Né? Porque o que a gente tem visto, do ponto de vista, por vezes, local, do ponto de vista nacional, estadual, é assim, uma série de imprudências. E uma notícia publicada de maneira correta, para tu desfazer aquilo ali, aí é que tá, né, gente? Porque a notícia ruim, ela se espalha melhor do que a correção, né? Deixa eu falar para você que tem isso. Não é líder que ele fala, é líder. L-E-A-D. Exato. Líder. O que é o líder? Vamos falar de forma mais... São as perguntinhas básicas, né? Que todo jornalista precisa responder ali na história que ele está contando. O quê, quando, por quê, quem... É a ponte entre a informação e o ponto que vai ouvir. Exatamente. São as perguntas básicas. É aquilo que não pode faltar dentro de uma matéria, de uma reportagem jornalística, né? Mas é um assunto polêmico, é um assunto... mas vamos entrar em outra coisa também que não pode fugir. Você estava muito bondoso. Não, mas não é que não, é isso não. É porque nós não. Precisamos. Vem aí uma nova geração. Eu acho que a média, o equilíbrio do novo jornalismo é discutir as coisas com respeito à opinião, certo? Politicamente falando, eu e ele temos posições opostas, mas o que nós queremos? É exatamente nesse fiel aí, que vai ser o equilíbrio, dá o direito da pessoa pensar e escolher o que quiser. E aquela questão é Temístocles. A gente pensa diferente em determinados pontos, e certamente nesse. Mas a gente pode facilmente discutir isso numa mesa de bar. Claro. A gente não vai... Claro. Hoje em dia, parece que a divergência está sendo um vetor de distanciamento das pessoas. E é triste. E quando deve ser um ponto de equilíbrio. Meu Deus. O conhecimento, a democracia, no sentido da palavra, é escutar e ser escutado. Esse é o conceito. Eu sinceramente, no meu cotidiano, eu adoro sentar numa mesa, exatamente para mim sentar e conversar com alguém que discorda de mim. Aí eu ainda faço questão, se for numa mesa de bar... Aí a conversa vai longe. Ainda enche o copo, para a pessoa continuar lá, para a gente continuar a conversa, aquela boa prosa, né? Na Grécia Antiga, muita gente, isso passa despercebido pelo jornalismo, não se comenta, quando começaram os escribas, que eram jornalistas naquela época, escreviam, levavam para o chefe, no caso o rei mandava que fosse entregue aquele pergaminho na cidade mais próxima, que era média de 3, 4 dias de cavalo, e em alguns casos o cara ia correndo pelas discussões dos doutores de conhecimento sobre a posição das estrelas. Meu amigo, surgia confusão, a gente fala disso hoje na comunicação moderna, para que a gente possa avaliar o que ele e eu estamos fazendo aqui. Nenhum dos dois aqui quer ensinar nada a ninguém. Não, de forma alguma. Nós estamos aqui para aprender. E aí que está a questão. Isso também não significa que eu não tenha nada a aprender com alguém que não tem diploma. Que já está já tem um percurso na comunicação muito maior do que o meu. Eu acho que eu defendo por uma questão de momento, uma questão de questão mesmo política, dessa questão do diploma. Mas isso não significa dizer que o Joaquim é melhor do que alguém que não tem diploma. E acho que aí é prepotência, gente. Eu acho que nós passamos, enquanto jornalistas, pelo preparo que hoje eu avalio assim. Olha o que aconteceu com a comunidade, com as suas eras. Nós passamos pela era... Vou tentar ser mais próximo para não delongar muito. A industrialização, certo? Depois veio a tecnologia,
veio a industrialização, a comunicação, as tecnologias, e hoje nós estamos na era do conhecimento. Então, fecha o nosso pensamento bem aqui. É o conhecimento que vai avaliar o seu poder de colaboração na construção de uma sociedade melhor. Não adianta ter só formatura, tem que ter formação. Não adianta só o diploma, tem que ter formação. Esse é o problema. Qualquer pessoa hoje é advogado, qualquer pessoa hoje, até médico, tem médico sendo formado aí nas universidades mais fáceis do Chile e de outros locais. Quando chega aqui, procura a formação. Aí é que é a diferença. A formatura é você fazer o curso e receber o diploma. A formação é o estudo, o diploma e a prática do que você aprendeu. Tem que ter a prática, né? E é uma coisa que eu critico muito, graças a Deus eu tive isso na minha vivência universitária, mas eu acho que ainda falta muito essa proximidade, né? entre a universidade e essa vivência prática. E aí você citou bem a questão do médico, ele está lá, tem aquela formatura fácil, né? Aquele processo de formatura fácil, e aí ele se depara com uma realidade extremamente difícil, principalmente se for a medicina praticada no Brasil. A medicina pública, aí ela vai requerer dele muito mais que o conhecimento ali, em tese, obtido com diploma, né? É porque uma coisa, todo estudante de medicina começa a vida prática dele com sapos, secando, animais, e, a bem da verdade, não é uma medicina bem vista no mundo, não. Essa que está sendo produzida lá fora, que a pessoa se forma e vem para cá. Estou dizendo que quem se forma lá não presta, não. É que aqui também tem medicina. E a medicina no Brasil está entre as boas do mundo. Então, estude aqui, vai se formar no Piauí. Pedreiras é um bom exemplo. A gente tem assim, profissionais da medicina aqui que de tirar o chapéu da aula, mesmo assim, incrível. Eu digo para todo mundo, hoje, para mim, Pedreiras é o celeiro dos médicos do Maranhão. Aqui saem formados, estudando no 2º grau, e vão para Teresina, porque eu espero que em breve as faculdades ou universidades que nós temos aqui possam oferecer o curso de medicina, para que a gente não tenha que mandar. Minha filha está aqui, minha filha está estudando aqui, e ela fala para mim, papai, eu quero ser médico. Eu penso, tomara que daqui para lá haja uma instituição que pratique a medicina e outros cursos aqui. Tomara, a gente precisa avançar, né? Acho que ainda carece ainda muito, né? O jornalismo também, né? O jornalismo, né, cara? Nós não temos jornalismo. Acho que ter um curso de jornalismo aqui seria, fortalecer ainda mais esse processo de comunicação que foi iniciado, que segue, inclusive pessoas que não passaram pela universidade. A gente não pode esquecer, ainda que eu defendo o diploma, mas tem muita gente que acho que os grandes personagens da comunicação local foram pessoas que em si não passaram pela universidade, mas deixaram assim legados que precisam, inclusive, ser dialogados dentro da própria universidade, se um dia, né, existir aqui o curso de comunicação, precisam ser citados, né? Eu cresci aqui ouvindo muito Walter Júnior. Walter Júnior foi um cara, assim, apresentava um programa aqui local, jornalismo local, eu aprendi muito. Então, não posso esquecer dessas pessoas. Cadê ele, Walter Júnior? Mas o Walter Júnior tem tempo que aparece, eu não sei se está para Imperatriz, vez ou outra ele aparece aqui, mas sempre que eu vejo é um carinho tremendo, porque para mim foi uma referência ali. Ele conseguia trabalhar muito essa questão do jornalismo com humor, né? Bom, nosso convidado hoje especial é Joaquim Catanhede, jornalista, tem uma linha de trabalho focada na essência da informação, como os bons comunicadores e jornalistas têm. E nós vamos para a terceira parte do programa. Essa é a parte, como todas as outras, tem a sua devida importância. Mas eu queria deixar para o final, porque é uma nossa ideia criar um programa, e eu quero convidar, uma vez que ele é independente, para ser um protagonizador das discussões políticas na área. A nossa ideia da VMM é trazer para o debate duas pessoas de um mesmo tema político, do Médio Mearim, especialmente no caso Pedreiras, sobre os problemas gerais de uma cidade, buscando, através dos entrevistados, que podem ser vereadores, que pode ser um gestor de uma organização não governamental, pode ser um gestor de uma instituição governamental, pode ser diretor de uma instituição que é interligada, faz interface com o sistema federal, estadual e municipal, numa mesa com os temas como moderador. O moderador, Joaquim, eu quero lhe fazer um convite. Por quê? Porque o Joaquim defende uma linha, um pensamento político, e eu defendo outro.
mas nenhum instante nós temos o direito de expor o nosso pensamento como influenciador na decisão. Nós temos que levar o problema e chamar para cá, na mesa. Eu quero, na verdade, falar isso. É um novo tipo de podcast. Eu queria convidar você e dizer, nós vamos começar agora, eu e ele. Joaquim, o Brasil está bom nesse novo momento? A escolha do povo nessa gestão atual do governo federal, na sua visão, é o que se esperava? Particularmente, eu tenho críticas, né, à questão do governo Lula. Eu acho que tem muitas discrepâncias com o que ele pregou na campanha e algumas práticas do seu governo. Agora, se eu pegar como fundo, né, os 4 anos que a gente viveu sob Bolsonaro, eu penso que a gente vive, sim, um momento de mais tranquilidade, um momento em que a gente, de fato, está discutindo os problemas reais do Brasil. A gente não está falando sobre urna eletrônica, a gente não está falando sobre teoria da conspiração, a gente está falando de problemas agudos que existem há décadas, que atravessaram, inclusive, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro e de volta Lula, e que se a gente não discutir, se a gente não parar para pensar e dialogar sobre eles, eles vão permanecer. Então, eu penso que, pelo menos para o ambiente político, está bem melhor. A gente voltou um pouquinho mais para a normalidade. A gente não está discutindo se vacina é legal ou não, se mata ou não mata. É surreal que a gente tenha discutido isso. Eu acho aqui que o governo Bolsonaro pecou muito. Certo? Eu, como uma visão, nós temos 2 lados aqui, vamos botar entre aspas aí, esquerda e direita, mas eu acho que a gestão Bolsonaro pegou muito. Provocou o diálogo, mas não deu a solução. Certo? E muitas vezes o presidente Bolsonaro, eu não confesso, votei nele, mas eu via um certo deboche com o povo brasileiro. Então, para mim, quando eu comento com as pessoas, eu gosto de conversar sobre isso. Acho que o grande quê para a derrota do Bolsonaro foi exatamente a gestão da pandemia, a forma como ele tratou a pandemia. Para mim, aquilo ali foi elementar, principalmente para afugentar quem não era PT, que não era Lula, mas que estava ali meio que permeando o centro. Rapaz, deixa eu vou ficar bem aqui no centro, só para me ver. E viu essa reação dele, a forma como ele geriu o país na pandemia. Então, peraí, eu não sou muito Lula, mas qualquer coisa é melhor do que esse rapaz que está aí, do ponto de vista da gestão da pandemia. Onde a gente viu o que aconteceu, enfim. Então, para mim, eu acho que o grande quê para a derrota do Bolsonaro foi essa questão da pandemia. Né? Eu já acho que ele fez o governo, fez um excelente trabalho em cima do problema. Agora, ele tratou a pandemia com deboche. Certo? Quando ele entrou no jogo da esquerda, ele tinha que ter mantido a postura dele. Eu teria tratado ainda com mais ênfase a situação, porque o Brasil foi o país que mais vacinou no mundo inteiro. E foi o primeiro a ter a vacina de forma legalizada e colocada. Mas o que acontece? Aí entrou no jogo e terminou com aquele papo besta de 4 linhas. Futebol não, meu irmão. Eu sou da direita. Tinha que ter feito uma forma diferente. E aí o Lula, que não é nem um besta, é inteligente, não é formado. Macaco velho na... Tá aí para você ter ideia, não é formado, mas uma vez aconteceu uma coisa comigo interessante. Eu fiz 35 campanhas políticas na minha vida, veja bem. Perdi apenas, quando eu digo perdi, espero que você entenda, perdemos 4 apenas dessas campanhas. Sabe qual foi a que mais me doeu? O médico Dr. José Pinto era adversário na época, então, Bárbara Menezes, que era irmã do Luiz Menezes, doutor Luiz Menezes, um grande cidadão, todos os dois para mim hoje são, mas na época, eu ainda mais novo, usava o doutor Zé Pinto, porque ele é egresso da época em que podia trocar o final do curso da veterinária pelo curso de medicina. Houve isso no Brasil na década de 70. O doutor Zé Pinto veio do mato, começou a estudar com 17 anos, não sabia nem escrever uma letra. Se formou, teve um mérito, e eu sempre bati na tecla. Cuidado com isso, não sabe nem falar, tal. Sabe o que aconteceu? Nós perdemos a eleição. E a nossa candidata, que tinha todas as formações do mundo, perdeu. Sabe o que o doutor Zé Pinto disse um dia na vida, isso eu nunca me esqueci? Foi um tapa na cara minha. Ele disse assim, bichão, tá aí, sabidão. Tu é sabidão e eu ganhei a eleição. E agora, o que tu vai fazer? Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Foi o que aconteceu com esse momento da política de Bolsonaro. Eu, particularmente, as críticas que eu tenho ao Lula, em especial, falou-se muito, né, na questão da diversidade, e é importante falar sobre isso.
A gente está falando de um país que tem, a maioria são de pessoas pretas, são de pessoas negras. E ele teve agora 2 oportunidades de diversificar, né, o Supremo Tribunal Federal, mas primeiro ele escolheu, de certa forma, um advogado amigo, né, competente ou não, mas era, assim, um amigo dele, alguém muito próximo dele. A Constituição não permite? E, por fim, ele colocou agora, né, indicou para o Supremo Tribunal Federal, também não foi uma mulher, também não foi uma mulher negra, que foi o Flávio Dino, né, que tem os seus méritos, mas a gente está falando num momento em que assim, vai ficar apenas uma mulher no Supremo Tribunal Federal. É um monte de homem discutindo pautas que são de interesse das mulheres. E existe uma diferença, eu penso assim, Temístocles, se a gente tem ali mais diversidade de mulher ali dentro, é óbvio que a gente vai ter, né, uma condição mais justa de se discutir pautas relacionadas àquele público, que no caso são as mulheres. Pecou, penso que o Lula pegou, né, e uma outra coisa também, durante o Bolsonaro se criticou muito a questão do orçamento secreto. A relação do Lula hoje com o Congresso não é diferente. Né? Se você ver na raiz ali da história, é semelhante. Né? Inclusive, agora, os próprios jornalistas da Folha de São Paulo, Estadão, revelaram que existe agora até uma outra modalidade, que é a emenda PIX, que é muito mais complicado de você entender e rastrear aquele dinheiro do que o próprio orçamento secreto. Agora, Joaquim, isso não vai provocar, como o que está acontecendo aqui, a maturidade, a discussão, esses meninos, entre aspas, né, o pessoal mais novo que entrou no Congresso, na Câmara Federal. Aqui temos vários pessoas novas, Felipe Camarão, nós temos aí o Juscelino, nós temos outros que têm a oportunidade de mostrar serviço agora, mas vai ser cobrado, certo? E é essa abertura que nós queremos aqui, trazê-los para a discussão. Eu estou falando na política, o brasileiro, ele acha que só se deve discutir problema político. Ele esquece de discutir os problemas da rua dele, não é? Rapaz, eu às vezes fico vendo, eu geralmente em grupo de WhatsApp, eu só estou espírito ali, só estou acompanhando, mas eu estou falando muito pouco, né? Teve um momento que eu gostava de discutir, mas em algum momento eu decidi, numa virada de ano, esse ano não vou discutir mais em grupo de WhatsApp político. Discuto assim, num momento como esse, numa mesa de bar, numa praça, mas em grupo de WhatsApp não. E às vezes eu fico vendo ali, acompanhando, porque eu gosto de estar ali, porque às vezes qualquer notícia que só aparece lá, e a gente precisa estar informado, mas eu fico vendo, às vezes as pessoas passam 24 horas debatendo a política nacional, a bolsa que caiu, subiu, mas não discute o buraco da rua, a falta de médico na cidade, um problema no posto de saúde, não discute. Aí eu fico impressionado com esse fenômeno, eu confesso. Porque mostrar o problema, por exemplo, o Pablo. Eu gosto do que o Pablo faz, só que eu digo para ele, Pablo, tu tem que mostrar o problema e buscar alguém que aponte uma solução. Eu assisti o grande encontro das feras, o Pablo e o Fred, naquela entrevista, né? Aí morreu ali. Então, outro dia, aí, por exemplo, ele foi cobrado por rolar no asfalto, o negócio do Santa... Como é que chama? Do Maria Rita. Ele foi lá, mas tinha, na minha visão, meu querido Pablo, você é um cara bem-vindo, eu tenho o maior respeito, digo que ele pode ser um grande comunicador, jornalista, até se quiser estudar em relação para isso. Nós podemos, todos nós da comunicação, apontar soluções. Esquecer só o destino da notícia como matéria polêmica. Nós temos que polemizar o assunto, escutar as partes e propor uma solução para o gestor. Chega de ficar jogando os problemas nas costas da Vanessa. Leva a solução, rapaz. Leva o contato. Mas aí ele contra-argumenta. Mas ela não me recebe. Mas como é que vai receber se você não provoca? Não é? É aquela história, é o que eu sempre digo, né, Temístocles? Eu tenho uma visão muito assim, eu acho que não muito degustável, acho que no nosso meio, sobre essa questão da imparcialidade. Dificilmente, eu acho que é raro você... Enfim, eu particularmente não gosto muito de usar o termo imparcial, porque eu vi uma frase certa vez que eu acredito muito nela, eu achei ela muito forte e interessante, que a notícia ela é uma escolha. Então, se a notícia ela é uma escolha, ela já não é, na meu ponto de vista, ela já não é imparcial. Porque, assim, nós temos 10 coisas acontecendo nesse momento em Pedreiras. Se eu escolho que eu vou cobrir essa e não essa, eu já estou sendo parcial. E eu não vejo problema nisso. O que eu vejo problema é o seguinte, é que eu vou contar uma história, vou falar sobre o Temístocles, vou fazer uma reportagem sobre o Temístocles, mas eu não escuto o Temístocles.
Aí, eu acho que a gente peca contra qualquer linha editorial decente, a gente peca contra o próprio código do jornalista, né, que é o de ouvir na outra parte, ela tem que ser consultada. Né? Na nossa metodologia de trabalho, a gente se procura, a gente faz o que pode para ouvir as pessoas. Se é uma matéria sobre a Vanessa, sobre a gestão da Vanessa, nunca é sobre a Vanessa, é sobre a gestão dela. A gente vai atrás, vai no WhatsApp, não responder no WhatsApp, a gente vai no Instagram, entra em contato com a assessoria, em alguns momentos ela tem nos respondido, né, apesar, acredito eu, de não concordar com a nossa linha editorial, mas eu acho que o que a gente busca não é nem a concordância, é ouvir autoridades. São autoridades, elas precisam ser ouvidas e dentro do limite ali do que cabe, porque existe também o humor dentro do jornalismo, se é possível, mas tudo dentro com a questão do respeito. Né? Eu acho que a gente tem sempre que observar o limite. A liberdade de expressão, ela também tem limite. Agora, não pode tudo, né? Agora é preciso que você, cidadão, saiba que o Ministério Público também tem que ser cutucado. Provocado, né? Provocado para vir para cá. Não tenha medo do juiz, não. O povo tem medo do juiz, não é para ter medo do juiz, não. Pelo contrário, eu tenho certeza que os juízes adoram ouvir e discutir os problemas para tomar as suas soluções. A gente tem que ter muita coragem. Na verdade, se for ver, Temístocles, o trabalho de jornalista é de uma coragem, assim, aguçadíssima. Porque, assim, uma hora a fonte vai ser, a fonte, vamos dizer assim, denunciada, vai ser um promotor. Eu não vou perguntar porque é o promotor. Aquela história. Então, eu vou escrever receita de bolo. Porque você não pode provocar, no bom sentido, o promotor. As autoridades, elas precisam ser provocadas. Né? Tem que ser ouvidas. Claro, sempre dentro do respeito, acho que de forma educada, né? Dentro do que a civilidade... Escutar as partes também. As partes. Não dá para ouvir só A, tem que ouvir B. Então, você que está aí conosco, você está vendo, você é novo na discussão da imprensa, que nós não queremos reinventar a roda. Não. Nós não precisamos ter um caminhão de notícias para poder conscientizar a cidade dos seus problemas. O que nós temos é que focar num eixos pragmáticos para que a gente possa colaborar. Eu não tenho a menor vontade de ser político. Não tenho. Eu discuto a política, eu trago o político para conversar e quero que as pessoas, através de jornalistas, de comunicadores, de radialistas, de blogueiros, influencers, possam, da sua forma, colaborar. O influencer é visto porque está na festa, porque isso aqui, depois ele também tem o dever de colaborar com as decisões. Ou pelo menos ouvir. Já que ele trata da beleza, se ele fala mais desse lado, ele tem que colaborar, né? Assim como o padeiro que faz o pão ali de noite, de madrugada, está discutindo, ele tem que ouvir a notícia para levar para casa alguma solução para o problema dele. E essa diversidade de pensamento vai construir. É essa imprensa que eu penso que vai surgir depois do começo da nossa conversa. Quando eu disse aí, vamos falar de política. Se tem política, porque se tem uma coisa que o brasileiro adora é discutir política, mas apresentar a solução, aí você conta. Você conta os que vão colocar a solução. Solução, né? Eu acho que o bom de Pedreiras é que a gente tem uma gama de profissionais incríveis. Então, se você está falando de saúde, você vai conseguir achar uma fonte que propõe a solução. Mesmo que você, enquanto jornalista, diretamente não proponha, escute alguém que de repente tem um estudo sobre aquilo ali, sobre determinado assunto. Olha, Joaquim, eu penso que isso aqui pode ser a solução. Para aquela rua ali é uma questão de infraestrutura. Aquilo ali pode ser uma solução. Vou ouvir um engenheiro. Né? Acho que se a gente tem, de fato, enquanto jornalista, essa disposição para trabalhar, fonte em Pedreiras não falta. E isso aqui é verdade. Fonte em Pedreiras, graças a Deus, é uma cidade farta de profissionais nos mais diversos segmentos, né? Senhoras e senhores, quero agradecer meu amigo Joaquim, meu irmão de profissão, está feito o convite. O que nós discutimos vai sair do papel, vai sair da imagem para a ação. Convido você a, se quiser, colaborar aqui com a nossa grade, eu cedo um espaço para você falar jornalisticamente, não vejo, pelo contrário, nós temos espaço de sobra. Preencher para você trazer seu pensamento aqui, certo? Manter viva essa chama da linguagem da comunicação democrática, representativa e soberana no contexto da cidadania. Eu queria agradecer a você, as suas famosas considerações finais, como se você fosse viajar. Temístocles, mais uma vez, muito obrigado ao espaço, a você que está aí nos assistindo, pela paciência, pelo carinho de ter nos escutado e visto
até o final. O jornalismo ele tem um papel importante a desempenhar nessa sociedade. Eu não acredito numa sociedade melhor, onde a imprensa não esteja fortalecida, irmanada, cooperativa. Eu acredito nesses pilares. Eu acredito que esses pilares são importantes, né? A gente não pode também falar em democracia, né, sem liberdade de expressão, sem liberdade de pensamento e sem respeito ao pensamento divergente. Pedreiras, a cidade que cresce, avança, e aí eu entendo que existe cada vez mais esse lugar do jornalista, esse lugar da gente trabalhar, ele se amplia. Para quem profetizou aí, os profetas do Apocalipse, que profetizaram o fim do jornalismo, não. Ele está se modificando, ele está se reinventando, mas está mais vivo do que nunca. Me disponho, tá, Temício, a somar sempre que possível nas ideias que você colocou, em outras que possam surgir. A gente vai seguir junto aí, meu irmão, porque é junto que a gente vence grandes barreiras e desafios e o jornalismo se sacramenta, se fortalece. Então, podemos afirmar publicamente que o primeiro prêmio de jornalismo de Pedreiras e região, ou alguma coisa assim, que a gente vai pensar no nome, será uma realidade, ok? Não, bora, vamos juntos. Perfeito. Senhoras, senhores, muito obrigado pela sua audiência. Estaremos de volta amanhã, a partir das 8 horas, para a gente continuar esse trabalho nobre, que é a comunicação, para ouvir você daí e daqui, a gente levar uma mensagem de desenvolvimento, de ética e de inclusão social. Grande abraço e uma ótima terça-feira. Até amanhã!